Hoje eu quero trazer algo diferente. É o nosso primeiro culto de 2026. E eu quero falar um pouco sobre rendição, sobre entrega. Quero falar um pouco sobre humildade. E o texto que eu dei para a nossa mensagem de hoje é: quando Deus nos faz pequenos. Não estou falando de estatura, senão eu estaria falando de mim mesmo. E eu confesso que hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Sou muito bem resolvido com a minha altura. E Deus me fez assim. Mas estou falando sobre o ser pequeno em si mesmo. Qual é o conceito que você tem de você? O que você acha de você? Quando você pensa um pouco em si, o que você acha que é? Você é grande? Você é esperto, inteligente? Você está acima de muitos? Tudo bem, não é errado pensar assim. Eu acho que isso nos deixa numa posição mais confortável conosco. O erro está quando nós achamos que somos aí tudo isso ou isso, que nós não precisamos de Deus para continuar, que nós não precisamos dele para nos manter, para prosseguir e para dar mais um passo. O erro é quando isso se torna em nossa vida autossuficiência. Achar que eu dou conta. Achar que eu consigo ir sozinho. Dá para eu fazer, dá para eu conseguir. Eu não preciso nem incomodar ao Senhor para isso. Nós encontramos na palavra de Deus um homem que no começo era assim. E ele tinha motivos para isso. Ele se achava e ele sabia o porquê de se achar. Esse camarada era Paulo. E o texto que eu quero ler nessa noite, como base, está em Atos, o capítulo 13. E apenas primeira parte, a parte A do verso 9, que diz assim: contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Paulo significa pequeno. Saulo significa requerido, aquele que foi pedido. Sem dúvida nenhuma, como o judeu gostava de dar nome com significado aos seus filhos, provavelmente sua mãe ou seu pai estava dizendo: esse filho eu pedi e Deus me deu, é um filho requerido. E quem sempre colocava o nome nos filhos era o pai, possivelmente o pai de Paulo, de quem a Bíblia não diz quem era, não fala do seu nome, não fala da sua linhagem. Disse: esse é o filho que eu requeri. Por isso o nome dele será Saulo, que é de fato um nome hebraico. Paulo é um nome latim, porque Paulo tinha cidadania romana. A Bíblia também não diz por que isso. Seus pais, sendo judeus, como ele mesmo diz, da tribo de Benjamim, possivelmente por algum feito ao serviço de Roma, recebeu essa benesse de ser considerado cidadão romano. E por isso a sua descendência, seus filhos, se tornaram também cidadãos romanos. E Paulo era um judeu com cidadania romana. Mas Deus transforma o coração do homem orgulhoso em um servo humilde, para que a glória de Deus se manifeste através dele. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Deus o transformou. Deus o fez de novo. Deus deu uma guinada em sua vida. Deus fez acontecer uma mudança de conceito, tanto dele sobre si mesmo, como daquilo que ele iria realizar em prol da vontade do reino de Deus. Todo encontro verdadeiro com Jesus produz transformação. É impossível alguém dizer que conheceu Cristo e continua do mesmo jeito, sem mudança de atitude, sem mudança de propósito, sem mudança de pensamento, sem que haja uma mudança que seja visível em sua vida.
uma mudança em seu caráter. Talvez isso é um bom motivo para que você que muitas vezes pensa, será que eu de fato encontrei Cristo? Será que de fato Cristo me tocou, me aceitou, me recebeu? Se você não vê mudança na sua vida, de comportamento, de conceitos, de propósitos, então pode ter certeza de uma coisa: Cristo não lhe tocou. Cristo não lhe recebeu. Tem que haver uma mudança, tem que haver algo que de fato seja, que você possa assimilar desse encontro com Cristo. Na Bíblia, alguns homens tiveram o nome mudado, conforme o propósito que Deus tinha. Deus mudou o nome de alguns homens que tiveram um encontro com Ele. Abrão se tornou Abraão, e isso tem um propósito. Jacó se tornou Israel, e Simão se tornou Pedro. Esses homens tiveram o nome mudado, 2 deles por Deus, e um deles pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que também é Deus. Mas tiveram os nomes diferentes por causa do propósito que eles iriam realizar para Deus. E isso é algo tremendo, porque mostra que houve uma mudança, houve um requerer de Deus naquilo que Ele desejava que eles realizassem, e eles trouxeram isso dentro do seu próprio nome. No caso de Paulo, não houve essa mudança de nome. Deus não mudou o nome de Paulo. Paulo já tinha Saulo, seu nome hebraico, e Paulo, seu nome latino, seu nome gentílico. E a Escritura de Deus que mostra que Deus não trocou o nome, mas mostra que esse homem grande, que era Paulo, ele se tornou pequeno. Esse é o significado de Paulo. Paulo significa pequeno, humilde. E Saulo significa requerido. E houve essa mudança no próprio caráter do apóstolo Paulo. Porque enquanto que ele era chamado pelo seu povo de requerido, ele agora seria chamado pelos gentios de pequeno, humilde. E como ele tinha um ministério que foi dado a ele após ou depois para que ele pregasse aos gentios, ele resolveu dizer, não, eu quero ser chamado de Paulo, porque o meu ministério é com os gentios. E lá eles me reconhecerão e conhecerão, assim, pelo nome que eu tenho, o nome de Paulo. E quando ele começou a pregar aos gentios, ele, de fato, não apenas adotou esse nome, mas nós podemos ver que Paulo, ele absorveu esse nome. Absorveu de uma certa forma que, de fato, esse nome passou a fazer parte dele. Quando alguém via Paulo, reconhecia nele humildade. Dizem, a história diz que Paulo era um homem, sim, de baixa estatura, que ele tinha as pernas um pouco tortas, que ele tinha os cabelos loiros, poucos e encaracolados. A gente não tem, graças a Deus, ninguém com essa aparência aqui na igreja, né? Mas eu tenho certeza que tem muita gente aqui que diria, como eu gostaria de ser como Paulo. Não na aparência, mas naquilo que ele fez, no ministério que ele realizou. Então, o apóstolo Paulo, ele, de fato, se tornou um homem humilde. E talvez você diz, mas por que se tornou? Porque, de fato, Paulo não era esse camarada humilde. Essa simples mudança de nome revela um processo de humildade e dependência que o Espírito Santo realizou em sua vida. É possível até que Paulo sequer gostasse desse nome, Paulo, porque o significado do nome era esse, humilde, pequeno. E isso talvez mexesse com ele, esse pensamento meu, tá, queridos? E foi exatamente como ele se tornou. Aquilo que o seu nome representava foi o que se tornou Paulo quando passou a usá-lo. E você? E nós? O que significa o teu nome? Você sabe o significado do teu nome?
Você já olhou num dicionário bíblico ou simples, vai lá no Google, já olhou o significado do seu nome? Ele parece com você? Você tem alguma coisa dele em si ou somente o nome? Você sabe o que significa? Você já parou para ver? Não veja agora, tá? Deixe para ver em casa. O significado do seu nome. O meu nome é um nome hebraico, ele significa Deus estabeleceu. Eu gosto do significado dele, mas na maioria das vezes eu fico procurando o Senhor. Eu sou o quê? O Senhor estabeleceu o quê na minha vida? E eu ainda estou, sem dúvida nenhuma, procurando um propósito maior para que Deus tenha feito isso comigo e tenha dado esse nome, porque meus pais tiraram esse nome da palavra de Deus. Hoje eu encontrei uma irmã que disse: pastor, achei o seu nome na Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia todo esse ano. Eu disse: glória a Deus. E eu achei o seu nome na genealogia de Cristo. Eu disse: que bom, é de fato de lá que veio. Né? Meus pais tiraram da Bíblia, assim como dos meus outros irmãos. Então, amados, Saulo, o homem grande aos seus próprios olhos. Paulo se considerava o cara. Mas Paulo tinha motivos para se considerar esse cara. Antes de conhecer Cristo, Saulo de Tarso era, segundo a palavra de Deus, um fariseu exemplar. Essa era a religião dos judeus, fariseu. E ele se considerava um fariseu exemplar. Filipenses 3, verso 4 a 6 diz isso. Nós vamos ler aqui. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, Paulo está falando no contexto sobre depender de Cristo ou não. Depender de Cristo ou depender da própria força humana ou de si mesmo. E ele então diz: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ou seja, de não depender de Cristo, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo diz: circuncidado ao 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E o que Paulo fala de si. Ele está dizendo quem ele era, o que ele era. E eu acho assim que Paulo diz: olha, quanto à justiça que há na lei, eu, Paulo, sou irrepreensível. Pense num cara chato. Paulo era assim um pastor Josafá elevado ao, sei lá, à máxima potência. Porque ele era daqueles caras que era tintim por tintim. Daqueles caras que diz: não, aqui está escrito assim, é A. Não, mas não, é A. É A, não é B, não é C, é A. Ele diz: eu sou irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Então ele diz: olha, se alguém tem base para confiar na carne, e ele está exatamente dizendo: não confie na sua carne, confie em Cristo, coloque a sua dependência nele, faça o que ele fez, viva como ele quer e haja segundo aquilo que ele tem dito para agir. Ele diz: porque se alguém tem motivo para não fazer isso, eu tenho, mas eu não faço isso. Eu estou fazendo, vivendo e sendo a vontade de Deus. Além do mais, Paulo era cidadão romano. Isso contava muito, porque os judeus estavam debaixo de uma escravização. Os romanos tinham Israel como seus servos. Ser cidadão romano nessa época era algo importante. Um romano jamais seria crucificado. Um romano não podia ser açoitado. E isso trouxe um problema muito sério de desculpas de um cidadão do exército de Roma, que mandou açoitar Paulo, e Paulo disse: olha, você açoitou um cidadão romano. E o cara disse: não, me perdoe. E Paulo disse, relevou.
relevou debaixo de uma humildade que só Deus pode explicar. Mas a Bíblia mostra isso, que ele era um cidadão romano sem mostrar qual a motivação ou qual o motivo. Alguns compravam, e sem dúvida nenhuma, a família de Paulo tinha posses. Ele vem de uma família que tinha posses, era uma família rica. Por quê? Porque ele diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos homens mais sábios da época, conhecidos por sua sabedoria, e somente os que tinham muitas posses é que tinham condições de colocar um filho para ser educado por Gamaliel. E Paulo foi um desses caras que foi educado aos pés de Gamaliel. Um homem respeitado, zeloso e confiante na lei. Mas tudo isso que Paulo era, o tornou um homem cego espiritualmente. Ele estava vendo a letra, mas não viu o que estava por baixo dela ou por trás dela. Ele estava seguindo preceitos, sem conhecer aquele que preceitou esses requisitos. Ele estava seguindo algo que foi feito por alguém que ele não conhecia, mas ele acreditava estar servindo a Deus, quando na verdade ele combatia ou estava combatendo o próprio Cristo. É importante ressaltar, amados, que Paulo, ele estava fazendo isso por amor à religião que ele servia. Não era simplesmente, eu vou perseguir os cristãos. Não, eu vou perseguir essa seita que está tentando prejudicar a religião verdadeira, que é a que eu sirvo. A religião que ainda está esperando o Messias, e eles estão dizendo que o Messias já veio. Isso não pode acontecer porque ele ainda não veio, porque quando ele vier, ele será rei. E esse que eles estão dizendo que se quer rei, não passou de alguém que jamais seria rei, porque morreu inclusive crucificado. Então Paulo fazia essa perseguição em prol de estar fazendo a verdade com base naquilo que ele acreditava. Quando somente em Atos, lá no capítulo 9, no 4 e 5, é que Paulo então passa a conhecer a Jesus Cristo, quando ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou a quem tu persegues. A autossuficiência, amados, não somente de Paulo, mas de qualquer pessoa, a afasta da graça do Senhor. Se você quer depender da graça do Senhor, e é a melhor coisa a se fazer, esqueça a sua autossuficiência. Esqueça o que você pode ou acha que é. Esqueça. Se você quer servir a Cristo, dependa dele. Viva nele. Espere nele. E ele fará. Quando nós achamos que nós podemos, nós anulamos a graça de Cristo que está à nossa disposição. A autossuficiência nos afasta da graça do Senhor. Enquanto ele se considerava forte, ele não via necessidade do Salvador. Ele não precisava. Ele estava cumprindo todos os requisitos da lei. Ele estava dentro daquilo que os judeus diziam que é o certo. Então, eu não preciso desse Messias que estão pregando. Eu estou fazendo a minha parte, e a minha parte é suficiente para que eu possa alcançar os meus objetivos. Era dessa forma que Paulo pensava. Era assim que Paulo estava vivendo. E muitas vezes nós também queremos viver da mesma forma, achando que as nossas beatitudes ou aquilo que nós fazemos de bom vai nos dar um direito ao lado do Senhor. Muitos estão dizendo: não, eu estou plantando hoje, porque quando chegar aquele dia em que eu estiver na presença dele, ele vai olhar lá nos livros e vai ver que eu fui uma pessoa boa, que eu fui uma pessoa doadora, que eu fui uma pessoa ajudadora, que eu fui uma pessoa que nunca neguei nada aos pobres, nem ao próximo. Querido, isso tudo é muito bom, mas isso não te levará para a presença do Senhor, para ficar ou estar ao lado dele. A Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, mas porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém.
ninguém chegará na presença do Senhor e dirá: eu estou aqui porque eu fiz por onde estar aqui. Eu estou aqui pelos meus próprios méritos, pelos meus próprios meios. Eu cheguei aqui porque eu fiz acontecer para estar aqui. Não. Só vai à presença de Deus através da graça, da misericórdia do Senhor, que implanta fé em nossos corações para que nós o recebamos como Senhor, para que Ele se torne então nosso Salvador. Mas muitas vezes temos nos comportado como Saulo, achando que depois a gente dá um jeito, depois a gente vai consertar isso. Não, eu vou ficar assim, mas lá na frente eu sei como fazer, eu sei como realizar para que possa dar certo. E muitas vezes, amados, não vai dar certo. É possível que não dê certo. Orgulhosos de nossas obras e posições, muitas vezes do ministério que realizamos, esquecendo que sem Jesus nós não podemos fazer nada. João 15,5 diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim e eu nele, esse produz frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Tem feito alguma coisa boa, querido? Somente através de Cristo. Somente através de Cristo as nossas obras serão computadas, não para a salvação, mas para galardão, para entregar como prêmio de uma vida dedicada, de uma vida entregue ao Senhor Jesus Cristo. O encontro que fez Paulo cair e ver. Houve um encontro. Paulo segue para Damasco, segundo a palavra de Deus, com cartas de autorização para prender e até mesmo para matar aqueles que estavam perseguindo a sua religião através do cristianismo, pregando uma religião falsa, considerada por Paulo como cristianismo. E ele vai para Damasco a fim de persegui-los, prendê-los e levá-los aprisionados. E é nesse caminho que uma luz cercou Paulo. A gente fica pensando, ou pelo menos eu, amados, foi só uma luz. Não foi um anjo. Não foi uma carruagem de fogo. Não foi algo sobrenatural assim. Foi uma luz. E uma voz. Mas a luz fez Paulo cair. Alguns dizem que caiu do cavalo. A Bíblia não diz se ele estava num cavalo ou num jumento. Mas ele caiu, ele estava em alguma coisa. E essa luz o fez cair. Tem uma passagem na Bíblia que quando Cristo voltar, e isso vai acontecer em breve, um anjo, não é um arcanjo, não é um querubim, não é um serafim. Um anjo vai lá com Satanás e vai acorrentá-lo e vai lançá-lo no abismo. Um anjo. Só um. Não é arcanjo. Não é um querubim. Não é um serafim. É apenas um anjo. Se há uma hierarquia angelical, o anjo é o recruta. Ele é o recruta. Mas a palavra de Deus, ela se cumprirá plenamente. E para que ela se cumpra, Deus apenas determinou e assim será. O anjo chega lá e Satanás entrega as mãos. E será algemado, acorrentado, conforme a palavra de Deus, e será lançado no abismo e preso lá por 1000 anos, para que seja realizado na terra o milênio. Isso me lembra o que aconteceu ontem com um ditador na Venezuela. O povo tem feito festa desde ontem sobre o que aconteceu com o seu ditador. Foi aprisionado. Não foi preciso destruir a cidade. Não foi preciso matar centenas ou dezenas de pessoas. Mas foram lá, o prenderam. E ele amanhã já vai começar o seu julgamento.
o homem do poder, o homem que disse que, se vieres, nós temos um grande exército e você será destruído. E ele foi. E eu até tenho que pedir perdão se houver oportunidade, porque para mim ele demorou muito. Demorou muito para ir fazer aquilo que era para ser feito. Mas é isso que acontece, amados. Quando Deus está na questão, Deus não vai precisar usar ou fazer grandes coisas. Apenas uma luz derrubou aquele grande homem, ou que pelo menos se considerava um grande homem. No caminho de Damasco, a luz do céu o cercou e ele caiu por terra. Ali, o grande Saulo foi derrubado. Não por força humana, mas pela presença gloriosa de Cristo. Ele ouviu. Os outros que estavam com ele acharam que foi apenas aquilo que faz no céu? Um trovão. Obrigado. Acho que vou ter que fazer um exame. Eu esqueci a palavra trovão. Acho que eu me senti quase como a Idelvita agora. A irmã Idelvita, Cladeval saiu de casa e disse: amor, eu vou ali na casa do pastor. Vou falar com ele. E a casa do Cladeval é acho que uns 100 metros distante da minha. 5 minutos depois, a Idelvita liga para querer saber onde o Cladeval estava. E ele disse: amor, eu te falei, eu estou aqui na casa do pastor. E depois eu fui conversar com ela e disse: Idelvita, o que aconteceu? Ela disse: pastor, eu estava ocupado. Eu estava ocupado, eu não prestei atenção. Eu digo: olha, eu vou falar com a tua filha para ela te levar para fazer exames. 5 minutos depois não dá para esquecer, algo assim. Mas eu esqueci trovão, então está tudo certo. Então, amados, a presença de Cristo derrubou Paulo. E ele ouviu essa voz em Atos 9:4, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? O que você tem contra mim? O que eu te fiz? Você está me perseguindo por quê? E Paulo diz: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele instante, amados, o orgulho de Paulo foi quebrado. Ele ficou cego. E a sua cegueira o fez enxergar que ele de fato não era nada. Que ele de fato não tinha ou não era aquilo que ele pensava ser. Ele estava indo fazer algo que Deus disse: olha, você está indo contra mim. E Paulo pensava servir a Deus. Ele estava fazendo isso em nome de Deus. Ele estava fazendo isso porque ele queria fazer uma boa obra para o seu Deus. E Deus disse: esqueça, você está lutando contra mim. Pare. Sou eu que você está perseguindo. Essa obra é minha. Esse que você diz que não é o Messias, é o meu filho que eu enviei. Isso, palavras minhas, tá, amados? Naquele instante, todo o orgulho de Paulo foi quebrado, porque Paulo conhecia sobre esse Deus. Ele não conhecia Deus, mas ele conhecia sobre ele. Havia promessa do Messias, mas Paulo disse: esse cara não pode ser o Messias. Esse Cristo que morreu ali, não dá para ele ser o Messias. Ele não se encaixa naquilo que nós temos como profecias sobre ele. Só que está tudo dentro da palavra de Deus. Tudo se encaixa perfeitamente. E quando Paulo conseguiu abrir os olhos, ele de fato pôde ver toda a verdade que eles antes estavam anulando. E ele reconheceu que a força que ele tinha era nada diante do poder daquele que ele perseguia, que era Jesus. Foi exatamente nesse momento que esse homem forte se tornou dependente da graça do Senhor. O Novo Testamento tem 27 livros e cartas. Desses 27, Paulo escreveu 13. Praticamente a metade. Paulo escreveu
13 dos 27 livros do Novo Testamento. E tem mais. Ele disse, olha, eu conheci os apóstolos. Eu conheci Pedro, João, Tiago, André. Conheci todos eles. Mas eles não me acrescentaram nada. E isso não é um motivo ou algo de soberba. Ele diz, tudo o que eu tenho ensinado e escrito, eu recebi diretamente do Senhor. Eu recebi do Senhor. Amados, Paulo se tornou um cara melhor, depois que ele reconheceu que ele não valia nada. Porque ele mesmo falando sobre isso, ele disse, eu fui tudo isso, mas eu considero tudo isso como lixo, por amor a Cristo. Tudo isso que eu sou, tudo isso que eu fui, eu considero refúgio, por amor a Cristo. Paulo se tornou de fato alguém bem melhor, bem superior. Se há alguém que tinha motivos agora para se orgulhar, era Paulo. E Deus sabia disso. E por isso colocou uma enfermidade em Paulo. Era uma enfermidade tão ruim que Paulo descreve como se um demônio, como se algo da parte de Satanás viesse esbofeteá-lo. E ele orou ao Senhor a primeira vez e não resolveu, orou a segunda vez e não resolveu, orou a terceira vez e Deus disse, Paulo, eu não vou te curar. O que eu tenho dado a ti, o que eu tenho te revelado é muito grande. E se eu não colocar isso em você, você vai se orgulhar. Por isso, possivelmente, Paulo morreu com essa enfermidade, que certamente não era um demônio, tá? Que vinha esbofeteá-lo. Era assim como ele descreve, mas era uma enfermidade que o prejudicava. Alguns dizem que Paulo tinha uma dificuldade muito grande nos olhos. Ele era praticamente cego. Há das cartas que ele mesmo escreve, e ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo. E ele menciona em uma delas também, se eu pudesse, se vocês pudessem, vocês teriam arrancado os próprios olhos e dado a mim. Então isso, baseado nessas passagens, supõe-se que ele tinha uma deficiência muito grande nos olhos, que também era muito comum na sua época. E Deus não o curou. E disse, eu não te curei para que você não se ensoberbeça, para que você não se orgulhe por causa das grandes revelações e de tudo aquilo que eu tenho te mostrado e te feito, de fato, conhecer. Então, amados, a força que ele tinha era nada. Ele reconheceu. De perseguidor, ele agora passa a ser perseguido. Se tornou um discípulo desses fanáticos por Jesus Cristo. Pense num cara fanático por Cristo, era Paulo. O orgulho dele, aquele de orgulhoso, agora ele se torna servo. Eu sou servo de Jesus Cristo. É assim que ele se apresenta em algumas das suas cartas. Servo de Jesus Cristo. E nessa época Paulo sabia muito bem o que significava servo. Significava escravo. Sem vontade. Eu obedeço ao que ele manda. Eu sou dele. Tudo que ele disser para eu fazer, eu vou fazer. Porque eu sou servo, eu sou escravo de Jesus Cristo. Foi derrubado. Foi derrubado para que o seu caráter fosse estruturado. Muitas vezes, amados, Deus também vai nos derrubar. Talvez você já tenha sido derrubado e não entendeu o porquê. Mas muitas vezes Deus nos coloca no chão para que possa de fato nos reconstruir. Não para nos destruir, não. Mas para nos restaurar, para nos tornar melhores, para que o caráter de Cristo possa ser amplificado em nós e até mesmo possa manifestar todo o caráter de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo alcançou esse objetivo, porque ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele adquiriu, ele alcançou. Talvez você diga, mas como? Entrega. Ele se entregou.
Ele esqueceu dele. Ele esqueceu daquilo que ele era, daquilo que ele queria, daquilo que ele possuía. Ele disse: eu tenho um objetivo, e esse objetivo é fazer a vontade daquele que me ganhou, daquele que me salvou, daquele que me tem em suas mãos. Entrega. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta só orar. Não adianta só conhecer a Bíblia. Paulo era um profundo conhecedor do Velho Testamento. Mas ele não conhecia Cristo. Ele não sabia quem era Cristo. Paulo guardou as capas daqueles que apedrejaram Estevão. O primeiro mártir da Bíblia foi apedrejado e Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele conhecia a Bíblia da época que eles tinham o Velho Testamento, mas ele não conhecia o Deus da Bíblia. Ele precisou ser lançado ao chão para que ele pudesse ser reestruturado, para que pudesse, durante 3 dias, ele esteve cego, sem entender bem o que havia acontecido, até que Deus fala a um dos seus discípulos da época e diz: vai lá e ora por ele, para que ele recupere a visão. E Ananias diz: mas Senhor, eu sei que esse cara veio aí para prender os cristãos. Eu sei que esse cara veio aí para nos levar acorrentados. E o Senhor está dizendo para eu ir lá orar por ele. Deus disse: vai e ora. Ananias foi, orou. Paulo recuperou a visão. A Bíblia diz que caíram dos olhos dele como que escamas. Ele foi batizado e já saiu dessa cidade pelo muro, num cesto. Porque ele entrou lá para perseguir, mas ele saiu de lá já perseguido. E por isso teve que fugir dessa cidade, descido por um cesto. Amados, ele entrou lá como o cara. Aliás, ele ia entrar. Quando ele entrou na cidade, ele já entrou sendo conduzido por alguém porque ele estava cego. Mas ele ia chegar lá como o cara. E ele saiu de lá como um fugitivo. Como um perseguido. Aí você diz: mas isso é Deus? Eu estou vindo para a igreja, mas é para eu me dar bem. Eu estou vindo para a igreja, mas é para eu melhorar de vida, é para eu arrumar um bom emprego. Eu vi dizer que Deus abençoa, que Deus dá saúde, que Deus dá tudo que a gente pede. Mas esse cara aí se deu mal. Ele era o cara e saiu de lá agora como apenas um fugitivo. Talvez você também precise descer por um cesto. Talvez também você precise cair na real para saber que Cristo é maior do que você. Para saber que o que Cristo quer fazer em você é maior do que aquilo que você tem pedido ou pensado. Porque é o que ele diz. Que ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. Muito além daquilo que nós temos pedido ou pensado. Mas só funciona quando nós nos rendemos. Quando nós o reconhecemos como Senhor. Quando nós nos colocamos na posição de servos. Eu faço o que ele diz para fazer. É difícil? É, queridos. Você vai errar? Vai. Vai. Uma vez? Não, muitas vezes. E enquanto Cristo não voltar, enquanto nós não recebermos um corpo glorificado, nós ainda, infelizmente, pecaremos. Nós iremos pecar. Mas não deixe que os pecados se tornem algo comum na tua vida. Deixe que Cristo liberte. É possível. É possível a libertação. É possível uma nova oportunidade, uma nova vida. É possível o perdão, porque Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Ele perdoa.
A Bíblia diz que ele lança nas profundezas do mar e esquece, não lance em rosto. Não lançará em rosto, esquece. Graças a Deus, né, Cleber? Não teremos telão. Eu mesmo iria querer fugir. Ele aqui, Senhor. Dá uma olhada naquele telão e diz, Senhor, me joga logo no inferno. Eu acho que não vai ser legal. Não vai ser bom. Mas o Senhor perdoa e o Senhor esquece dos nossos pecados. Para finalizar, queridos, Paulo, o homem pequeno, mas cheio do Espírito Santo. É a primeira vez que vemos isso em Atos 13:9, quando Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Agora o homem que um dia confiou em si mesmo, não confia mais. Agora o homem que andava cheio de si, trocou. Agora ele anda cheio do Espírito Santo. Agora o nome que ele carrega, Paulo, combina com a sua nova identidade. Um servo humilde, um servo dependente, um servo obediente. Esse era o significado do seu nome. Pequeno, humilde. E ele, como disse antes, absorveu isso. E ele mesmo reconhece. Em 1 Coríntios 15:9, ele diz, sou o menor dos apóstolos. E ele não estava falando de estatura. Agora, quantas cartas Paulo escreveu? Milena. Aliás, Pedro, vamos simplificar. Pedro, quantas ele escreveu? Jéssica? 2. Quais? 1º e 2º Pedro. Tem outros 14 livros no Novo Testamento. Não se preocupe, eu vou parar de perguntar. Tá? Relaxe. Amados, Paulo escreveu 13. Paulo escreveu o livro de Romanos. E Calvino disse, se a Bíblia fosse só Romanos, ela estaria completa. O livro de Romanos é, sem dúvida nenhuma, um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Escrito por Paulo, o pequeno, o humilde, o homem que deixou de ser grande para ser pequeno, mas que a Bíblia o via e diz dele, cheio do Espírito Santo. Porque embora ele tenha dito, sou o menor dos apóstolos, em Filipenses 4:13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Vejam a troca, amados. Paulo reconheceu que não está no homem, está em Cristo. Não somos nós que fazemos, é Cristo. Se nós trocarmos de posição e deixarmos de fato Cristo dominar, Cristo governar, dirigir a nossa vida, se de fato nós nos entregarmos a Ele, nós também poderemos tudo nele. Eu não sei o que você pensa de tudo. Eu não sei o que você pensa e vê como algo inalcançável, inatingível. Mas eu posso te dizer que com Cristo, tudo é possível ao que crê. Tudo. Eu não sei qual é a tua meta para esse ano de 2026. Eu não sei se você almeja um emprego melhor, ou se você almeja, vejo tantas jovens e tantos rapazes casar, constituir família. Recomendo que façam logo isso, senão não vai dar tempo. Eu creio que nesse ano nós teremos uma virada de chave. E se esse acordo de paz lá em Israel sair, que falta um pouquinho só para ser assinado, se sair, queridos, pode contar 7 anos. 7 anos. Pode contar 7 anos de 3,5 de tribulação e 3,5 de grande tribulação. Ai, graças a Deus, a igreja
vai antes? Eu não sei, queridos, eu acho que não. Biblicamente, a igreja vai passar pela tribulação. Porque se nós olharmos os nossos pais na fé, se nós olharmos a palavra de Deus, a gente vê que eles foram provados. Amados, a nossa geração, estou procurando um termo melhor. A nossa geração não vale nada, amados. Nós estamos numa geração fracassada de princípios, de bons conceitos. Nós estamos numa geração péssima. E Cristo vem buscar uma noiva vestida, adornada, preparada, sem mácula, sem ruga, sem mancha. E a igreja que nós vemos hoje, amados, está cheio de mancha, de mácula, de ruga. E não está nem um pouco preparada. Mas a igreja sempre cresceu e melhorou debaixo de perseguição. Sempre. A igreja de Cristo sempre floresceu quando ela é perseguida. Sempre cresceu quando ela é perseguida. Nós vivemos num mar de bom, tudo de bom, ninguém nos persegue. Ninguém nos oprime. Nós podemos ler a Bíblia na rua, podemos fazer um culto ali na rua. Ninguém irá lá nos prender, nos bater e dizer não pode. Nós podemos. Mas essa passividade nos tornou crentes piores. Não somos melhores. Não somos. Não somos esse povo que de fato se entregou a Cristo para fazer a vontade dele. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, nos entregamos a Cristo para que a nossa vontade seja realizada. Houve uma inversão. Houve uma inversão daquilo que a palavra de Deus diz que deve ser. Nós fomos entregues para fazer a vontade dele. Nós nos entregamos para que a nossa vontade seja feita e seja realizada. Deus não busca os grandes. Ele faz dos grandes humildes. Deus escolheu as coisas fracas e loucas desse mundo para confundir as que são. O segredo do poder espiritual é a rendição total à vontade de Deus. Se você deseja, querido, ser alguém com poder espiritual, se renda. Ah, pastor, mas eu trabalho. Paulo também trabalhava. Era construtor de tendas. Você não vai encontrar, ele diz, olha, leva essa carta aqui para os meus pais. A gente nem sabe, a Bíblia não diz se os pais de Paulo se converteram. A gente não diz se após esse encontro com Cristo, após essa virada que ele teve, se ele foi deserdado ou não, mas ele não menciona seus pais. Quando ele precisava e quando ele não tinha ofertas, donativos, ele trabalhava com as suas próprias mãos, construía tendas. Mas no momento em que alguém lhe ofertava e ele podia sobreviver, ele usava todo o seu tempo para pregar o evangelho. Essa é a mudança que Paulo teve, queridos. De Saulo a Paulo, de grande a pequeno. Essa é a jornada que todo cristão deve experimentar. Você se acha grande? Você precisa de um encontro com Cristo para que Ele possa transformar o seu coração orgulhoso em um coração quebrantado, em um coração necessitado dEle. Meu querido, se hoje o Espírito Santo está falando com você, lembre-se de uma coisa. Ele não precisa da tua força. Ele não precisa da tua sabedoria. Ele não precisa do teu poder. Ele precisa tão somente da sua entrega. Entregue-se a Ele. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. Eu estou dizendo para ti que eu não vou. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não dou um passo. Deus disse, Moisés, eu vou mandar um anjo.
Eu não vou mais andar com vocês não prestam. Eu vou mandar um anjo, porque se eu andar com vocês, eu vou destruí-los. Então eu vou mandar um anjo e esse anjo vai conduzir vocês. Moisés disse: Senhor, eu não vou não. Pensa num cara abusado. Eu não vou. Se o Senhor não for, eu não dou um passo. Sabe por que esse abuso, queridos? Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele conhecia. Ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia como ele podia falar, e ele não estava sendo desrespeitoso. Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor é a única e melhor coisa de boa que nós temos. Então não nos deixe sair daqui sem a tua presença. Não nos deixe. Não me deixe sair daqui sem o Senhor. Eu não vou. Eu não vou. Quando você se faz pequeno, Deus manifesta em você toda a sua grandeza. João 3,30 diz que ele cresça e eu diminua. Deixa o Senhor mudar o teu interior. Deixa o Senhor mudar alguns conceitos que você ainda tem. Troque sua autoconfiança pela confiança em Cristo. Peça ao Espírito Santo que Ele te enche, te use, para que, quem sabe, você seja assim como Paulo. Cristo dizendo aos seus discípulos: olha, disse, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Será que ele estava apenas usando uma linguagem de incentivo, mas que não ia dar certo? Não creio nisso. Deus estava dizendo que com ele tudo é possível. Amém? Coloque-se sobre os pés. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus por um novo ano que o Senhor nos concede. É, ó Deus, uma época em que nós pensamos, em que nós meditamos. E também, ó Deus, que nós fazemos novos propósitos. Pensamos em realizar, ó Deus, novas metas. Mas tudo isso, Senhor, sem o Senhor não é possível. Que esse para nós, ó Deus, seja um ano de mudança. Busca pelo Senhor, de busca pela Tua palavra, um ano, ó Deus, em que, de fato, a nossa comunhão contigo vai crescer. Porque o Senhor diz que se nós nos aproximarmos de Ti, o Senhor se aproximará de nós. Se nós te deixarmos, o Senhor nos deixará. Nós sabemos, ó Deus, que não depende de nós, porque até o nosso querer é o Senhor quem faz acontecer em nossas vidas. Então, ó Deus, nos faz te querer mais. Nos faz, ó Deus, te buscar mais, te amar mais do que os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, ó Deus, que tudo aquilo que nós somos, pensamos ser, ó Deus, seja colocado diante da Tua presença, para que seja trocado por aquilo que o Senhor quer e aquilo que o Senhor deseja que sejamos. Nos ajuda, ó Deus, porque sem Ti não é possível. Se o Senhor não for conosco, nós não conseguiremos. Nós queremos sim, ó Deus, ter um ano melhor. Queremos sim, ó Deus, ter um ano mais produtivo em Tua presença. Mas só conseguiremos se a Tua presença estiver conosco. E nós sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, que isso depende de nós. Se nós Te buscarmos, se nós Te ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, ó Deus, nos faz de fato ser o povo mais feliz dessa terra. Um povo, ó Deus, que conhece ao seu Deus, um povo que faz a vontade do seu Deus, um povo que, de fato, realiza aquilo que faz com que o Teu reino cresça.
Muito obrigado, ó Deus, por cada vida aqui presente. Muito obrigado, ó Deus, porque essa é uma noite também especial, em que nós celebramos a ceia. A ceia é um memorial, ó Deus, em que nós declaramos pelo vinho e pelo pão. Porque esse foi o pacto que o Senhor fez. Entregou o teu corpo para ser morto, para pagar o preço pelos nossos pecados. Ali o Senhor derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Com a tua morte, Senhor, os nossos pecados foram cancelados. Todos, os de hoje, os de ontem, os de amanhã, todos os nossos pecados foram pagos na cruz. E todos aqueles que estão contigo são considerados santos pelo Senhor. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê através de Cristo. E Ele sabe que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo se fez pecado por nós e morreu, pagando assim o preço pelos nossos pecados. A vontade de Deus foi satisfeita em Cristo, que morreu em nosso lugar. Mas Ele não permaneceu morto. Como foi profetizado, ó Deus, ao terceiro dia, Ele foi levantado dos mortos por Ti, Pai. O Pai o levantou dos mortos e o tornou um nome acima de todo nome. Toda autoridade foi dada a Ele. E aquele que morreu por nós e que hoje intercede por nós, um dia todos nós estaremos na presença dEle, para receber dEle o sim ou não. E o sim diz: vinde, benditos do meu Pai, entra no gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas todos aqueles que rejeitarem o teu amor em Cristo, todos aqueles que rejeitarem o senhorio de Cristo em suas vidas, ouvirão dele: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É escolha nossa. E bem podemos dizer, ó Deus, que não há escolha, quando o caso é esse. Nós podemos ter o Senhor, e nós queremos o Senhor. Nos ajuda, Deus, a continuarmos contigo. Nos ajuda, ó Deus, a permanecermos em Ti, mesmo diante da adversidade, mesmo diante, ó Deus, da luta, que nós em Ti alcancemos força, vigor, perseverança, para nos mantermos em Ti, até que o Senhor venha nos buscar. Muito obrigado, Deus. Obrigado por tão maravilhoso privilégio que temos, porque como igreja, como corpo de Cristo, do qual Ele se declara o cabeça, nós hoje, ó Deus, celebramos mais uma vez que o Senhor morreu por nossos pecados, mas ressuscitou e prometeu que um dia, na glória, nós celebraremos a ceia na presença dEle, onde Ele estará presidindo. E Ele diz que a mesa já está preparada. Que cada um de nós, ó Deus, seja encontrado por Ti também, preparado para o encontro com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço, ó Deus, pelo dom inefável, que é a vida que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.